Olá, esse é o Argumento Especial em uma série de entrevistas com os candidatos à presidência do Senado. Neste sábado, há eleição no Congresso Nacional para eleger os presidentes das duas casas e também os integrantes das mesas. Todos os candidatos à presidência do Senado foram convidados a participar do programa e agora a gente vai conversar com o senador Eduardo Girão, do Novo do Ceará. Senador, muito obrigada pela sua presença. Obrigado, Carlinha, minha conterrânea. Senador, vou começar perguntando para o senhor o que motivou a sua candidatura à presidência do Senado? Em primeiro lugar, eu quero cumprimentar a TV Senado por estar propiciando aos candidatos essa oportunidade de colocar as ideias, né? Eu acho que é uma iniciativa louvável. Espero que todos os candidatos participem, porque os que defendem aí o continuismo, que estão nessa proposta do Senado continuar do jeito que está, não estão dando entrevista para ninguém. E isso é bom para quem? Essa Casa Revisora da República, sem saber que pautas, que acordos são esses, tudo na sombra. É isso que o brasileiro quer para o Brasil, para as nossas futuras gerações? Não. E contra isso, nós estamos colocando a nossa candidatura a favor da nação, que não aguenta mais esse tipo de negociata, conchavo, com quem quer que seja. Os fins não justificam os meios. O Senado, eu cheguei aqui, estou completando 6 anos, né, que eu cheguei aqui no Senado através do povo do nosso Ceará, e eles me trouxeram para mudar, para fazer transparência, para defender as pautas que eu me comprometi. E aí, como é que eu encontrei o Senado quando eu cheguei aqui em 2019 com 53 outros senadores? A imagem já ruim naquela época. Como é que está hoje? Está pior. E a gente vai, no continuismo, a gente vai continuar com o segredismo na República que o candidato do PT hoje, que é a mesma coisa do candidato do governo Lula, que fez acordos com vários partidos, simplesmente prometeu acabar com o voto secreto, está no discurso da posse, dizendo que seria a última sessão do voto secreto na casa e continua com isso, né? Não cumpre. Então o Brasil precisa se levantar diante de abusos do STF, diante dos governos que passam, e a Casa Revisora que está completando, que já completou 200 anos e vai completar 201 em março, vai virar puxadinho para sempre, vai ser subserviente de Palácio do Planalto e de cortes, tribunais superiores. Que é isso? O Senado merece muito mais. O povo brasileiro precisa que o Senado se levante para que cumpra as suas prerrogativas. Só o Senado, por exemplo, Carlinha, e é importante que você saiba, ele tem o poder de investigar eventuais abusos de autoridades, afastar ministros de Supremo. E isso nunca aconteceu nos 200 anos do Senado. E a gente está vendo o caos institucional reinar no Brasil. A gente está vendo a insegurança jurídica completa. O Brasil hoje tem presos políticos massacrados, milhares de famílias destruídas. Uma mulher como você, né, que estava uma catarse junto com outras pessoas, nada justifica quebrar. Quem quebrou, quem depredou, precisa pagar pelo que fez. Exemplarmente, mas dentro da lei. Uma mulher com batom foi lá e pichou com batom a estátua em frente ali ao Supremo Tribunal Federal. 15, 16 anos, 17 anos, 2 crianças pequenas, um negócio que com água e sal, com água a gente tira em 10 segundos. Né? Então o que a gente está vendo é uma intimidação a quem critica o sistema, uma caçada de liberdade de expressão, jornalistas como você, exilados, com passaporte simplesmente cancelado por decisão judicial, rede social derrubada. Você entrevistou um parlamentar agora há pouco, Marcos Duval, que colocou seu nome também, legítimo nome. Ele é um parlamentar que não existe em lugar nenhum do mundo no aspecto de que foi cerceado, está com conta bancária bloqueada, passaporte tomado.
O que está acontecendo no Brasil? Será que ninguém está vendo isso? Ninguém acorda? Só o Senado pode fazer alguma coisa. Então, o meu compromisso é de analisar pedidos de impeachment, dando amplo direito para os ministros, né? Assim, coisas que o brasileiro não está tendo, né? Principalmente quem é de direita e conservador. Nós vamos analisar pedidos de impeachment, vamos fazer anistia, pacificação, sempre. Mas não adianta falar em pacificação, tem que agir. E a anistia é fundamental para isso. E outras propostas de transparência que estão nas minhas redes sociais, né? Inclusive, quem puder acessar e ver proposta por proposta que eu tenho para o Senado voltar a ter respeito, se aproximar da sociedade brasileira e não continuar cada vez mais distante do povo brasileiro, está na nossa rede social. Senador, além desse compromisso com análise dos pedidos de impeachment dos ministros do Supremo e também com a anistia, o senhor também defende as chamadas pautas de costumes, né? Esses projetos que tratam de aborto, drogas, jogos de azar, que encaminhamento eles vão ter se o senhor for eleito? Olha, eu quero... e a única chance que eu tenho, e eu sei disso, né? Eu sei que o jogo é bruto, a única chance que eu tenho é voto aberto. É transparência nessas eleições. Foi assim que nós demos a chance para o Davi Alcolumbre em 2019, derrotamos na época o Renan Calheiros. Foi com voto aberto, né? E por que não fazer de novo? Né? Por que a gente não pode conseguir derrubar o Golias da vez que, por ironia do destino, uma inversão de valores que a gente tem no país é o Davi? Eu vejo que, como presidente do Congresso Nacional, nós temos que influenciar com a relação institucional do diálogo, por exemplo, o presidente da Câmara, para colocar para votar coisas que já passaram no Senado, que tiveram amplo debate no Senado. Consumo de dinheiro, porque quem paga o salário da gente, é o povo brasileiro. E a gente, por exemplo, aprovou o fim das decisões monocráticas de ministro do Supremo Tribunal Federal. Onde é que está parado? Na Câmara. O Senado aprovou o fim do foro privilegiado, que é a proteção, a blindagem à corrupção e à impunidade no Brasil. Inclusive, um poder fica protegendo o outro. Não acontece nada de análise de impeachment, por exemplo, por causa disso. Eu vou influenciar junto na Câmara dos Deputados. Está parada há 6 anos lá, que é outra. A PEC antidrogas, né, que foi um ativismo flagrante do Supremo Tribunal Federal, que o Senado disse não. O Senado conseguiu fazer a sua parte, nós aprovamos aqui uma PEC com tolerância zero às drogas. O Supremo vai lá e libera porte de droga. E a Câmara tem que fazer a parte dela, porque aí vai dizer, o Congresso tem um posicionamento, o STF tem outro. Por que não está atuando? Eu vou influenciar para que essas pautas que estão na gaveta de interesse da sociedade, em defesa da vida, desde a concepção, contra as drogas, contra a jogatina, jogo de azar, tá aí a tragédia das bets, e eles vão querer, anota o que eu estou falando. Né? Por isso que é importante essa mobilização nacional pelo voto aberto. Vão querer liberar cassino e bingo. Aí é o golpe de misericórdia no brasileiro que já está endividado até a medula. Vai pegar os aposentados, né? Vai pegar consignado. Né? Então essa turma não tem limite. Por isso que nós precisamos de um Senado independente, de um Senado altivo e que voltemos a ter a independência entre os poderes. Isso é saudável demais para a nação. Outros senadores defenderam já aqui uma maior participação dos senadores nas decisões de pauta, né, do que vai ser colocado em votação, enfim. O senhor acha que essa é uma demanda dos senadores que às vezes não participam de reuniões de líderes? E também queria saber do senhor a participação das mulheres, se o senhor for eleito, em comissões e também na mesa diretora. Olha, eu acredito que a meritocracia é importante, né? Se a mesa tiver mais mulheres do que homens por competência, que tenha. Eu fui empresário muitos anos e muitas mulheres estavam em postos importantes da empresa durante décadas. Né? Então, essa questão da cultura woke, isso não é comigo. Né? A gente está vendo o que a gente está vendo que está acontecendo nos Estados Unidos agora, o basta. Eu acho que a gente precisa compreender que é meritocracia. Vou colocar pautas de todos os senadores. Seja mulher, seja homem, seja de outra orientação sexual, seja
de raças diferentes. 81 senadores foram eleitos pelo povo brasileiro e merecem respeito. E eu vou colocar pelo menos um projeto, é meu compromisso, de cada parlamentar, seja do PT, do PL, de qualquer parlamentar, no plenário para votar. Sabe por quê? Porque só é votado aqui, é bom que você saiba disso, projetos dos amigos do rei. E nós temos que acabar com isso. Nós temos que ter pedidos de impeachment que chega engavetado sistematicamente, cria essa relação que não é saudável, não é republicana. Por que a gente não coloca, e eu vou colocar o projeto do senador Lazier Martins, para que o presidente do Senado não possa engavetar esse tipo de coisa. Vai para a mesa analisar e depois para o plenário, em determinado período de tempo. E como é que o senhor acha que deve ser a relação do presidente do Senado com o presidente, com os poderes executivo e judiciário? O senhor pretende melhorar essas relações? Claro, e através do respeito. A regra da boa convivência é o respeito. Hoje está havendo um desrespeito completo. Quem é que está legislando no Brasil? Deveríamos ser nós, que fomos eleitos, deputados e senadores, mas não. Quem manda no Brasil, legisla, faz tudo no Brasil é o STF. Porque o Senado está covardado, está omisso. E o Brasil todo está vendo isso e está sofrendo por isso. Então, eu vou cumprir o meu dever, né? Por exemplo, eu acho que uma análise de um pedido de impeachment é extremamente pedagógico, importante para voltar a ter o reequilíbrio entre os poderes e fazer diálogo de instituição para instituição, para o bem do Brasil. Todo mundo sabe que eu sou oposição ao governo Lula, né? Mas quando vem projetos bons do governo federal, como por exemplo o Mais Médicos, nós melhoramos, debatemos, fizemos emenda, eu votei a favor, né? E outros projetos também. Então, a gente precisa pensar em Brasil, jamais ser oposição ao Brasil, mas ter uma relação positiva com os membros do Legislativo, do Judiciário, do governo federal, e isso eu vou procurar fazer uma visão que o Brasil possa sair desse abismo fiscal, que nós estamos num abismo, numa irresponsabilidade sem precedentes, de gastança, porque a gente vê o governo com espírito ainda de vingança, né, de revanche, caçando os seus adversários, e isso é um caminho perigoso que pode levar a uma ditadura ainda maior, porque eu considero que hoje a gente vive numa ditadura da toga, porque o Estado Democrático de Direito foi embora e nós precisamos resgatar. É isso que eu me comprometo também como presidente do Senado, para propiciar o retorno da nossa democracia. Para finalizar, senador, o senhor vai ter 15 minutos neste sábado para falar para os seus colegas e pedir o voto deles. O que o senhor vai dizer nesses 15 minutos? Você vai ter que aguardar até lá, né? Com muito carinho, é muita coisa que está guardado na alma, no coração. Mas o senhor vai manter a sua candidatura até o fim? Com muito respeito, claro, né? Na última vez eu fui candidato até o momento final, mas vi que tinha menos votos do que o Rogério Marinho, do PL, e ali, em nome da oposição, fiz o gesto. Dessa vez, a gente tem candidaturas importantes, como do Marcos Pontes, do Marcos Duval, né, que são oposição, mas eu vou até o fim porque eu tenho propostas, inclusive, diferentes. E outra coisa que as pessoas entendam. E vai pedir o voto aberto? Aberto, total. E outra coisa, quanto mais candidaturas, melhor. Eu estimulo os colegas a colocarem candidaturas. Porque pela relação que um tem com o outro, tira o voto do Davi, o outro tira o voto do Davi, porque todo mundo tem histórico de vida aqui, de relacionamentos. Então, o que a gente tem que impedir, com todo respeito à pessoa do Davi Alcolumbre, nada contra a pessoa, mas contra a conduta que não foi boa para o Brasil. Nós precisamos amanhã derrotar o continuismo, precisamos de alternância do poder para que tenhamos oxigenação e o Senado, ainda no seu bicentenário, dê uma resposta para a sociedade, se levantando e cumprindo o seu papel importante de casa revisora da República. Obrigada, senador. Obrigado, Carlinha. Tudo de bom. Abraço para vocês, viu? Muito obrigado mesmo. Deus abençoe e tenha misericórdia do Brasil.
Eu que agradeço, senador. Se você quiser rever e compartilhar essa entrevista, é só acessar o nosso site senado.leg.br/TV ou acessar o nosso canal no YouTube. Lembrando que todos os candidatos à presidência do Senado foram convidados a participar do programa, mas outros nomes podem surgir, como sinalizou agora o senador, porque é possível se candidatar até o início da sessão da eleição. E essa sessão está marcada para sábado, às 10 horas da manhã, e você vai poder acompanhar todos os detalhes numa cobertura especial da TV Senado, que começa a partir das 9 horas da manhã. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima.